Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Essa semana o assunto é sustentabilidade e para isso eu convidei a advogada, que é especialista também no tema, Cristina Wagner. Cris, que prazer ter você aqui no Porto 360 Entrevista para a gente trazer um spoiler de um trabalho enorme que o Grupo Tribuna, em conjunto com você, realizou nos últimos 3 meses. Prazer é meu, Maxwell. Eu quero aproveitar e parabenizar você, o grupo, o Demétrio, pelo projeto. Foi uma honra participar dessa jornada. Eu, como te disse no último encontro, que eu ia sentir falta, e realmente estou sentindo falta, porque foi bem legal. A gente podia passar o ano visitando os portos. Mas, enfim, o documento já está praticamente pronto, que a gente vai entregar. Não vamos dar spoiler. Calma. Vamos lá. Vamos começar a falar desse projeto do início, né? Eu me recordo que em reunião aqui da diretoria, a gente olhou muito para essa iniciativa da COP30 nesse ano. E nós tínhamos aqui que fazer algo, principalmente pelo protagonismo do Grupo Tribuna em relação ao setor portuário. E nós resolvemos realizar 3 encontros por portos do Brasil, para buscar informações daquilo que é factível de se realizar e entender aquilo que estava sendo feito nos portos do Brasil em relação ao tema sustentabilidade. E aí eu me recordo que a gente precisava compor uma equipe jurídica. E eu citei o teu nome, o nome foi aprovado. E eu lembro que eu te liguei e fiz o convite. Eu quero começar por aí. Quando você desligou o telefone, né, você aceitou o convite, você tinha ideia do tamanho do desafio que a gente tinha pela frente, doutora? Não tinha ideia e não sabia nem por onde começar, na verdade. Porque eu venho estudando sobre o tema já há algum tempo, Claro. venho me dedicando a isso, mas a verdade é que eu nunca fiz, né, nunca redigi uma contribuição, ainda mais para a COP30, um evento aí tão importante para a gente. Fiquei com medo, mas fiquei muito ansiosa, muito animada de poder percorrer com vocês aí os portos, esses 3 portos estratégicos que a gente foi. É um projeto sem precedentes. Sem dúvida. E além de ser sem precedentes, a gente não tem dados numa plataforma única, né? A gente esteve em 3 portos, mas o documento não se restringiu aos 3 portos. Não, claro, a gente olhou para o Brasil Sim, todo. mas A gente começou lá em Paranaguá, né? Exatamente. Foi a primeira visita que a gente fez lá em Paranaguá. E quando a gente fez essa visita, o que você tirou, né, desse encontro? A gente teve inúmeros especialistas e a gente viu lá portos ali, terminais, que são concessões do governo federal, mostrando aquilo que eles estavam realizando, né? Quero dividir pelos 3 portos, começando por Paranaguá. O que você percebeu lá em Paranaguá, né? Ele está mais à frente do que Santos, menos à frente? Como é que está Paranaguá hoje nessa questão da sustentabilidade? Paranaguá está par e passo com Santos. Cada um tem o seu nível porque a transição energética ela engloba outros objetivos, né? Claro, que a sem gente dúvida. tem. Então, assim, se a gente for colocar o que cada um está fazendo, inclusive eu fiz uma tabela comparativa, eles estão par e passo, mas cada um desenvolvendo algumas coisas que o outro não faz. Paranaguá me surpreendeu muito. Fiquei surpreso. Confesso. Também fiquei bem Eu surpreso. fiquei encantada. Eu fiquei assim, eu vi um compromisso muito grande dali das pessoas, das autoridades, de todos os envolvidos. E percebi também o que eu percebi em todos os lugares. As pessoas estão perdidas. Eu queria entrar nesse ponto, até porque eu saí de Paranaguá, principalmente quando eu vi a apresentação de umas das empresas, onde que as empresas, né, de um modo geral, elas têm
iniciativas muito pontuais e são iniciativas muito boas que poderiam ser replicadas para o Brasil todo. A gente acompanhou de uma dessas empresas uma iniciativa fantástica, né? Criando um equipamento mesmo e que nós poderíamos pegar esse equipamento, industrializá-lo e de forma muito objetiva, comercializar isso até para o mundo, monetizar para a América Latina, ganhar royalties em cima disso. E a gente não consegue potencializar. Você saiu com esse sentimento de lá também, porque eu achei incrível o equipamento que eles desenvolveram, né, para principalmente das partículas, né? Proteger a questão do particulado. Eu achei aquilo fantástico. Como é que você saiu dessa apresentação? Então, o que eu percebi, o que eu acho que você também constatou, além disso, é a falta de comunicação. Exato. É uma falta de comunicação muito grande entre os portos. E como não existem dados numa única plataforma, você não sabe literalmente... Bom, a minha base é Santos, como a sua. Você tinha ideia do que acontecia em Paranaguá? Não. Não, assim, a gente tem uma ideia, mas é superficial. É superficial. Sem dúvida. Ali a gente sentou, eu tive a impressão que a gente estava numa mesa redonda, né? Até pela disposição. Não é? A gente teve Foi muito bom. Muita troca, muito bate-papo. Então, eu acredito até que esse documento ele possa servir até para a ANTAQ. Quem sabe ela não tem ideia de reunir todos os dados no site dela. Para eu entrar, todo mundo, porque a pesquisa foi longa, justamente porque você tem que ir acessando aonde os dados estão sendo publicados. Sim. Às vezes é uma pescaria, né? Você fica pescando onde estão as coisas. E a sensação que você tem será que está faltando alguma coisa? Exato. Então, eu acho que ter tudo numa única plataforma, até para portos que estão sem iniciativas... Não tão evoluídos como os que a gente visitou. Porque a gente tem 3 tipos, né? Assim, se você for colocar, categorizar os portos, tem os portos que já estão bem avançados nesse ponto, tem aqueles intermediários e tem aqueles que não fizeram nada. Nem o básico eles não conseguem fazer. Então, até para esses outros portos alcançarem os outros, né? Claro. Então, eu acho que isso tinha que ser reunido numa plataforma, porque falta essa comunicação. E falta isso também, industrializar, que nem você falou, esses projetos que são bons, para poderem ser replicados. Não, eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. Queria pegar um avião agora com você, se você me permitir, a gente sair de Paranaguá e direto para Suape, né? Onde a gente fez o nosso segundo encontro e em Suape eu saí com uma outra impressão, né? Olha que coisa incrível. Eu queria compartilhar com todos aqui. Eu aprendi, perdão, que meio ambiente não é exclusivamente o cuidado da fauna e da flora. Você precisa cuidar do ecossistema, da fauna, da flora, do social e do econômico, porque não existe, né, sustentabilidade por filantropia. Muitas vezes você acha que tem que ter iniciativas sustentáveis e que aquilo não tem uma base econômica, né, que alguém vá rentabilizar com aquilo, como são créditos de carbono e assim sucessivamente. Essa é uma mudança de mindset que a gente precisa ter, mudança de mentalidade mesmo, de não acreditar única e exclusivamente que proteger o animal A, o animal B, por uma iniciativa de um determinado terminal é uma ação sustentável. Até mas não é só isso. Não. Você saiu de lá também com essa impressão, doutora? Eu acho que talvez a gente tenha saído especificamente lá com essa impressão, porque ali a gente está numa região que... por exemplo, não existe Ceará, né? Vou dar um exemplo do Nordeste. Tem o percentual de gente que não tem nem o básico de energia elétrica é muito grande. Então, como é que você vai fazer? Como é que você vai falar em transição energética? Como é que você vai produzir hidrogênio verde, como em Suape, que é a aposta deles? Sem dúvida. E, ao mesmo tempo, o que isso vai fazer para a população carente que está em volta? Porque dos temas foi justamente esse que foi falado no debate. Que é a questão social. Que é a questão socioambiental. E que eles também vêm fazendo um trabalho muito bom, assim como Paranaguá e assim como Santos. Mas a transição energética ela tem que ser justa. E a justiça da transição energética está justamente nisso, que ela tem que ser justa para todo mundo. Ela não tem que ser justa só para o meio ambiente, só para a qualidade do ar, só para o clima, só para evitar desastre. Tem que ser eficiente. Justiça social também. Social também para quem está em volta. Então, por exemplo, eu dei o exemplo de Ceará, porque lá, se você for pegar o Brasil, é um lugar com um percentual maior de população que não tem nem o básico de energia elétrica. Hoje mesmo eu li uma notícia, e até repliquei ela no meu LinkedIn, que fala da concessão dessa questão da energia elétrica lá em Pernambuco.
porque para dar justamente isso, para poder fazer uma transição energética. Vamos produzir o hidrogênio, vamos investir bilhões no hidrogênio, mas vamos também cuidar daqueles que sequer têm o básico ali na região. Tenha dúvida. Eu olho para esse mercado, né, e muitas vezes eu fico bastante confuso, porque me parece, e pelas minhas andanças aí pela América Latina, que não existe ainda uma escolha, né, definida por um tipo de combustível renovável, né? Eu acho que cada país está olhando para um tipo de combustível, a Europa está olhando para suas iniciativas também, e não tem uma definição muito clara quanto a isso. E quando a gente veio para Santos, eu acho que isso descortinou de uma certa maneira, onde evidentemente todos ali o pontuaram de que essa interrogação é algo muito complexo de ser respondido nesse momento. Mas existem algumas iniciativas que a gente poderia tratar, né, de forma muito efetiva. Por exemplo, os cruzeiros, né, que precisam de eletrificação do cais. E aí você tem uma parcela menor de movimentação. Não tem que existir um subsídio por parte do governo também? Porque me parece que existe uma cobrança muito grande por parte da iniciativa privada e o governo não está nessa mesa de discussão subsidiando algumas iniciativas que poderiam estar sendo tratadas. Até porque a gestão aqui, por exemplo, é pública, né? Claro. Há concessão, há arrendamento, mas a gestão do porto é pública. Então, teria que haver subsídio, porque o que acontece é o seguinte, a gente não tem infraestrutura para aguentar, para carregar esses navios. Por mais que você, tudo bem, você vai instalar, vai fazer, mas você tem infraestrutura para poder, como é que se diz, colocar como combustível nesses navios? Então, tem que haver o subsídio, porque senão nenhum porto vai para frente, principalmente os públicos. E é muito engraçado, porque nesse arcabouço de discussão que a gente teve, a gente percebeu que muitos terminais estão olhando para eletrificação, né, de seus equipamentos para que não utilizem combustíveis fósseis. Mas esses terminais, muitas vezes, ou esses portos, eles estão sendo abastecidos, né, muitas vezes por uma usina termoelétrica. Ou seja, não faz o menor sentido você fazer um investimento de um lado e, por outro lado, você não ter esse investimento. Você acha que é tão somente uma narrativa? Você acha que a gente está vivendo um momento de narrativas ou de conscientização mesmo de que a gente precisa fazer essa transição energética? Porque, volto a afirmar, me parece que o governo está muito distante dessa narrativa e me parece que é uma narrativa de que as empresas privadas precisam prover, né, sustentabilidade social, ou seja, pagar para alguma coisa ou investir em alguma coisa, mas, por outro lado, me parece que a gente não faz isso à vera, né, da maneira como o deveria ser, com total responsabilidade. Qual é o teu sentimento, doutora? O meu sentimento é o mesmo que o seu. Parece que eles vão deixar para... Como está sendo feito, a verdade é essa, né? Então, vem lá o arrendatário, investe e faz o que tem que ser feito. Vem o armador tal, terminal, parte do terminal dele vai lá, bota o dinheiro e faz o que tem que ser feito. Me parece que é isso que está acontecendo. Estão deixando na mão. Ou então, por exemplo, a planta... a Holanda tem 30% da planta lá de swap para poder estar investindo dinheiro. Ou seja, você está deixando, além de você estar deixando com a iniciativa privada, você também está deixando com o outro a decisão do que você vai fazer. Sem dúvida. E existe mesmo esse ponto de interrogação. Existem dois, inclusive. Existe para o combustível brasileiro, que há um estudo de que possa ser aproveitado o etanol, porque a gente tem essa condição de produzir, e a questão dos outros combustíveis, que, como você sempre fala, a gente vai ter que ter de tudo um pouco para atender. Porque como é que você faz, até para você ter um corredor verde, que é uma das formas de você conseguir melhorar a qualidade do ar. E isso, até agora... Ninguém sabe, porque o governo ele até fez algumas políticas públicas nesse sentido. Por exemplo, ele editou lá a lei do hidrogênio verde. Mas ela está sem regulamentação. E a lei, ela não exige certificado, mas lá fora exige. Como é que você faz isso? Só com essa lei você não vai conseguir vender o teu hidrogênio. Porque o cara que está investindo aqui para poder na planta, ele vai querer que o teu hidrogênio seja certificado. E aí você vai certificar onde? Lá fora? Quem é que vai certificar isso para o Brasil? Então, eu acho que o governo está atento, ele sabe o que tem que ser feito.
Existem estudos do Ministério da Energia falando justamente sobre a questão de quais são os combustíveis que podem ser aproveitados e utilizados aqui internamente. Porém, eles não estão colocando a mão na massa. Do tipo, olha, vamos subsidiar isso aqui, Porto de Santos, vamos arrumar a tua infraestrutura para poder instalar o PS em tudo quanto é lugar. Então, fica complicado realmente para as autoridades portuárias. Eu queria dividir uma linha de pensamento que particularmente eu tenho por conhecer alguns portos aí pelo mundo. Outro dia eu estava fazendo a conta, bateu ali os seus 38 portos pelo mundo, fora aí a América Latina e o Brasil também. E mais recentemente, quando a gente vai para essa agenda da sustentabilidade, eu percebo que existem portos do mundo que estão se beneficiando economicamente disso. Ou seja, a autoridade portuária vai lá, constrói lá a eletrificação e vende, né, a eletrificação para quem vai consumir, seja o caminhão, seja um ship to shore, ou o que quer que seja. Coloca lá o hidrogênio verde e cobra por aquilo. Apesar de ter feito a conta e achar que é muito caro ainda a utilização do hidrogênio verde, né, eu acho que quando a gente ganha escala, isso pode baixar de alguma determinada forma. Mas a gente pode entender que créditos de carbono, essa questão do novo combustível que a gente vai ter, muito mais sustentável, ele é uma grande oportunidade econômica e que a Europa vai saber explorar isso, os Estados Unidos vai saber explorar e que nós aqui no Brasil, por sermos um país paternalista, continuaremos com essa narrativa de que ganha-se um selo, né, para que tenha-se vitrine e necessariamente a gente não consiga explorar também esse mercado economicamente como outros irão fazer? Corremos o risco. Você acha que a gente tem um risco enorme de não... Enorme, exatamente disso que você falou. De não conseguir explorar, de não conseguir monetizar. A questão da precificação do carbono, que a gente já está entrando nisso logo, logo, como a Cris Castro fala, vai ser a moeda de troca, ela vai beneficiar, mas eu não sei se, assim, em termos de conseguir vender os créditos, por exemplo, os portos, por exemplo. Mas dentro da cadeia de suprimentos, será que isso não vai acontecer? Ou seja, quem tiver muito crédito vai acabar comercializando para quem não consegue gerar esses créditos? Sim, exatamente. Ou ele vai vender no mercado voluntário, ou vai vender no mercado regulado. E ele vai acabar vendendo para quem não consegue compensar. Não consegue compensar ou emitiu além da conta. Existem críticas, eu não sei se vai ter um limite para isso, já existem críticas assim, mundialmente falando que isso aí, na verdade, vai ser um passe para as pessoas continuarem poluindo. O mundo. Continuarem poluindo o mundo. Então, principalmente porque a gente tem aí, por exemplo, o posicionamento do Trump agora, que ele vai penalizar quem continuar no Acordo de Paris. Então, a gente tem alguns países que estão freando, estão, né, dando um passo para trás. Então, eu acredito que essa questão da precificação do carbono ela ainda vai ser estudada, até porque a ONU, agora em outubro, que a gente vai internalizar, né, essa lei, que ela vai vir como anexo da Marpol. Ela foi aprovada lá, né? A ANTAC participou ativamente disso, né? Em abril. Eu acho que essa precificação do carbono, eu acho que isso ainda vai ser bem mais estudado. E amadurecido. Amadurecido, para a gente entender se isso vai monetizar o suficiente ou não, porque ainda assim a gente tem essa lacuna que você falou. Porque a gente não consegue, você tem coisas legais, você tem coisas boas que poderiam ser industrializadas, poderiam ser vendidas para o mundo, como o hidrogênio verde. Ok, a gente tem tudo para produzir o hidrogênio, a gente tem vento, agora tem a lei que também foi publicada agora recentemente da energia eólica, que vai ser construída no Nordeste, mas esse hidrogênio verde vai servir para quem? Para exportar. Exato. A gente não vai consumir aqui no mercado interno. Exatamente. Quem é que vai ganhar dinheiro com isso? O dono da planta. E só. Infelizmente, a gente ainda continua sendo um país muito que olha pelo âmbito social com algum viés não necessariamente econômico, né? Enquanto outros países conseguem se desenvolver muito. Parece que tem vergonha de ganhar dinheiro. É a demonização do lucro, né? A gente gosta de demonizar o lucro, infelizmente. 3 encontros, muito conhecimento e a partir de agora
construção e finalização desse documento que a gente entrega lá na COP. O documento está pronto, doutor? Ainda tem muito trabalho pela frente. Não, ele está praticamente pronto, ele está em fase assim, de revisão final mesmo, para ver se está tudo certinho, né? Errinhos ortográficos de gramatical que a gente vai revisar, né? claro, vai faz revisar, parte do processo. Faz parte do processo, mas ele está assim, posso dizer, 95% pronto. Nós temos aí todas as autoridades, ou as maiores autoridades do setor e especialistas assinando essa documentação para que a gente entregue dia 16 de outubro lá no Summit ANTAC em Brasília. Doutora, quero muito te parabenizar pelo teu trabalho, eu acompanhei de perto, eu sempre digo isso, que muito mais do que o sucesso, o mais gostoso é a jornada até o sucesso. E essa jornada foi incrível. E eu espero que o Grupo Tribuna continue com esse projeto, que a gente possa fazê-lo lá em 2026, 2027, porque isso é um tema muito caro, muito sensível, não só para o setor portuário, não só para o Brasil, mas para o mundo também. Parabéns mais uma vez. Obrigada, Maxwell. Eu concordo. Eu acho que esse projeto não pode acabar. Até para a gente ver o avanço, nem que a gente faça de 2 em 2 anos, enfim, para a gente ver o avanço. Porque a gente precisa de um avanço nesse ponto. Eu fiquei muito feliz, a jornada para mim foi excelente, eu fiquei super animada, me animei com o convite, depois, no decorrer, eu fiquei super animada, excitada, tipo, quero ver isso pronto. Então, eu acho que o documento... acho que vocês vão gostar. Vai ser um legado. Vai, eu acho que vai. Que deixaremos para o setor portuário. Eu sei, doutora, que eu vou ter que revisar esse documento. Tem mais de 100 páginas? Tem 98. 98 páginas. Tá aí. Eu vou ficando por aqui, como você percebe, com muito trabalho pela frente, mas é claro, em prol desse setor portuário que a gente tanto ama e que contribui para o desenvolvimento do nosso país e também do mundo. Dessa vez, a gente contribuindo com o meio ambiente. Forte abraço, hein? Até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio